seja louvado. Deus seja louvado. Meus queridos, queiram receber a paz do Senhor. Se você puder e quiser, levante as suas duas mãos o mais alto que você pode e diga glória a Deus ao Pai, diga glória a Deus ao Filho, diga glória a Deus ao Espírito Santo de Deus. Localize na sua Bíblia o Evangelho de Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo de número 14, localize o parágrafo de número 13. Evangelho de Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo 14, faremos menção do verso 13, 16, 17, 18. Enquanto você localize a referência bíblica, eu quero externar a majestade santa, toda a minha gratidão em poder retornar essa casa, hoje pela segunda vez, tendo o privilégio de cooperar, rever os irmãos. Que Deus abençoe toda a liderança e coordenação desta casa. A palavra que sai da minha boca é que Deus continue alargando as tendas sobre vocês. E que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Que Deus abençoe a vida da pastora, os pastores. Deus abençoe a todos que de forma direta ou indireta estão empenhados nessa obra. Deus abençoe meu amigo pastor Ricardo Vitor. Muito obrigado pelo carinho do convite, sua digníssima esposa. Enfim, a todos os obreiros, a todos que estão aqui presentes. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que esse semestre seja o melhor semestre da sua vida. Está comigo a minha esposa, está aqui na frente. Deus abençoe. Da outra vez ela não pôde vir, mas hoje ela está aí. Bênção. Sem mais delongas, quem encontrou Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, 13, está aqui na projeção, está escrito assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de um barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Minha tradução está um pouco diferente, mas é a mesma linha de raciocínio. Localize o verso de número 14, 16. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhe vós mesmos algo para comer. 17. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. Traga-os aqui para mim. Alguém entendeu o texto? Traga-os aqui para mim. Coloca para mim o verso 23, 14, 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Assente-se, por favor. Capítulo 14 de Mateus é um dos textos que mais mexe comigo. Na verdade, o capítulo 14 de Mateus está narrando para nós um período difícil, um dia difícil, vivenciado por Jesus Cristo. Eu pergunto e você responde: quem é que vive esse dia difícil? Jesus Cristo. E antes de eu começar a pregar, eu preciso só relembrar alguém que quem está vivendo esse período difícil é Jesus. Quem está passando por esse momento difícil é Jesus. E se nem Jesus foi poupado de passar por momentos difíceis, não seremos nós que seremos privados disso.
Esse período difícil que entra na vida do mestre, entra depois que ele recebe uma notícia. Solta um grito, gente. Depois que ele recebe uma... Provavelmente eu não consiga terminar esse sermão hoje, mas vamos lá. E a pergunta que não quer calar é: pastor, que notícia é esta que seria capaz de mudar o humor ou deixar Jesus Cristo triste? Pois bem, início do capítulo 14, alguém olha para Jesus e diz: Jesus, eu preciso lhe dar a notícia do dia. Sem mais nem menos, Jesus pergunta: que notícia é esta? E alguém dispara dizendo: João Batista morreu. Quem foi que morreu? Ok. Quando Cristo escuta que João Batista morre, ele entra num estado de tristeza muito profundo, muito profundo. E a pergunta que não quer calar é: pastor, por que Jesus entra nesse estado de tristeza depois da notícia da morte de João Batista? Vamos compreender. É que quem morre não é qualquer um, quem morre é João Batista. E quando ele recebe a notícia que João Batista morreu, essa notícia, no mínimo, está revelando 3 verdades para Cristo. Quantas verdades eu disse? 3. Primeiro, João Batista é filho de Zacarias juntamente com Isabel. Sendo assim, a primeira informação que Cristo escuta ao entender que João Batista morreu é que quem morreu não é estranho. Quem morreu é da sua casa, quem morreu é da sua família, quem morreu é seu primo. Então, primeira coisa que Jesus entende: quem morreu é meu primo. Biblicistas sabem que Jesus e João têm uma conexão extraordinária. Isso aqui vale um pulo da cadeira. A conexão, pastor, entre Jesus e João é tão forte, mas tão forte, que certa feita, Maria e Isabel estavam grávidas e resolveram apertar as suas mãos. Alguém pegou? A conexão é tão poderosa que enquanto elas apertam as suas mãos, as crianças vão pular dentro do ventre. Essa conexão é tão poderosa que sai do âmbito paternal e entra no âmbito ministerial. Prova disto, que João Batista em primeira pessoa disse: eu vos batizo com água para a remissão de pecados, mas depois de mim está vindo ele, e quer saber, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dito isto, Jesus já entendeu as 3 verdades. Primeiro, quem morreu é primo. Segundo, quem morreu tem conexão com ele. Terceiro, quem morreu foi quem veio preparar o caminho para o seu ministério. Entendendo essas verdades, Cristo fica tão triste, mas tão triste, que o capítulo 14, verso 13, você leu, diz que ele procurou um barco. Solta o grito, gente. E ele procurou um. Se puder, coloca 14 e 13 na projeção. E ele procurou um. Não, gente, mais alto, eu acho que você pode fazer melhor. E ele procurou um barco. Quando ele acha esse barco, esse texto é tão tremendo que o texto diz que ele entrou no barco e se apartou em um lugar deserto. Então vamos lá. Ele se apartou em um lugar deserto. Antes de eu continuar pregando, eu preciso que você entenda que o que acontece no capítulo 14 de Mateus é diferente do que acontece no capítulo 4 de Mateus. Porque capítulo 4 de Mateus, o Espírito pega Jesus e leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas é o Espírito que leva. Só que o capítulo 14 é Jesus que está dizendo: a notícia não é boa, a notícia é de morte, é morte de alguém que eu amo, e a notícia mexeu tanto comigo que eu vou entrar num barco e eu vou para um lugar deserto. Detalhe: deserto não tem nada. E se alguém decide ir para o deserto, com certeza não quer ser visto, não quer ser notado, não quer ser lembrado. Vou ficar quieto você pegar. Quem vai para o deserto vai para se apartar. E o texto diz que ele se apartou. Quem vai para o deserto vai para se isolar. Quem vai para o deserto vai para ficar sozinho. Agora, pega isso aqui para você pular da cadeira. Não me pergunte como, também não sei. Mas enquanto Jesus vai para o deserto, porque quer ficar sozinho, não quer ver ninguém, porque a notícia é de morte. E antes de eu continuar pregando, eu estou falando de um Jesus carne, tá? Eu estou falando de um Jesus homem, ok? Só para ficar bem registrado aqui. Quando ele vai para lá porque não está bem, quer ficar sozinho, quer se isolar, não me pergunte como, mas as multidões descobriram que Jesus estava no deserto. E daí, pastor, e daí que o povo deixou casa, deixou família, deixou empresa, eu vou ficar aqui até alguém pegar, largou tudo
E para piorar, o texto diz que o povo foi andando. Solta o grito. O povo foi? Está fraco demais. Eu estou dizendo que o povo foi para o deserto. O povo foi andando. Então vamos lá. O sol está na cabeça, mas eles estão andando. Quilômetros e quilômetros. A fome aperta na barriga, mas eles estão andando. Os pés machucam pela beira do caminho, mas um olha para a cara do outro e diz: eu sei aonde eu quero chegar. É por isso que eu preciso continuar andando. Agora, olha para mim para eu te trazer a revelação do texto. Quem anda, não anda aleatoriamente. Quem anda, não anda aleatoriamente. Quem anda, não anda sem objetivo. Quem anda, não anda querendo entender o resultado. Quem anda, saiu de casa disposto a andar com um único objetivo. Qual é o objetivo? Ouvir Jesus pregar. Eu pergunto e você responde. Qual é o objetivo? Não, eu acho que você pode gritar. Qual é o objetivo? Ok, então, quem saiu de casa, saiu para ouvir Jesus pregar. Quem anda, anda porque quer ouvir Jesus pregar. Quem enfrenta calor, enfrenta porque quer ouvir Jesus pregar. E olhe para mim, para você pular da cadeira, esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Pastor, o problema é que o povo quer ouvir? Não. O problema é que o povo quer ouvir no dia que Jesus não está bem para falar. E eu vou repetir, é um Jesus carne. Mas eu vou repetir para quem está comigo. O problema é que o povo quer ver? Não. O problema é que o povo quer ver no dia que ele não está bem para mostrar. O problema é que o povo quer receber? Não. O problema é que o povo quer receber no dia que ele não está bem para dar. E não está bem porque, primeiro, ele é carne. Segundo, a notícia de morte. Terceiro, é morte de alguém da sua casa. Mas agora pega isso e pula da cadeira. Porque até aqui a gente já entendeu. Ele não está bem, quer ficar sozinho, não quer pregar, não quer ver ninguém. Mas o texto diz, segundo Mateus, que quando a multidão se aglomerou em volta de Jesus, olha o que o texto diz, e ele começou a pregar e curar os seus enfermos. E ele começou a pregar e curar os seus enfermos. E ele começou... Eu não sei se isso é motivo para você pular da cadeira, mas eu estou até agora dizendo que ele não está bem para pregar. Mas Mateus diz, e começou a pregar e a curar os seus enfermos. Então, peraí, pastor, qual é o problema? Ele não está bem para pregar, mas prega. Não está bem para curar, mas cura. Não estou bem para fazer, mas faço. Percebeu? A pergunta é, pastor, se não estou bem para vir, por que venho? Se não estou bem para fazer, por que faço? Paulo levanta o dedo e diz, eu sei. Por quê? Porque não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Não vivo. Agora, olha para mim para pular da cadeira. Ele quer se calar, mas alguém precisa ouvir o que vai sair da sua boca. Você perdeu de pular. Ele quer se calar, mas alguém precisa ouvir o que vai sair da boca dele. Não entendeu? Isso é ministério. E o que é ministério? É abraçar, quando na verdade é você que precisa de um abraço. Opa! O que é ministério? Ministério é ministrar, quando na verdade é você quem precisa ser ministrado. Então, a palavra de hoje é, tu vai continuar querendo parar, vai cantar querendo se calar, vai marchar querendo ficar em casa. Por quê? Porque a minha dor não é maior do que o propósito, é o propósito que é maior do que a minha dor. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Mesmo sem estar bem, ele prega. Solta o grito, gente, e diga, ele prega. Ok. O que mexe comigo, pastor Ricardo, é que na medida que ele prega, o tempo passa. Quando o tempo passa, os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, está vendo esse povo da direita? Dá glória só o povo da direita aqui? Isso. Está vendo o povo da esquerda? Dá glória só o povo da esquerda aqui? E disse os discípulos a Jesus, junta todo mundo e manda todo mundo ir para casa. Manda para onde? Solta o grito, já estou encerrando. Manda para onde? Ok. Aí Jesus pergunta, por que eu vou mandar eles para casa? E disse os discípulos, primeiro, são 7:55 da noite, está tarde. Segundo, o povo está com fome. Aí Jesus para, pensa, raciocina, olha para o povo, olha para os discípulos e diz, não vou mandar ninguém embora. Não, Jesus, não. Por que não? Porque tem gente que mora perto, muito obrigado. Mas aqui tem gente que mora longe, veio andando, mas está aqui. Com problema, mas está aqui. Preocupado, mas está aqui. E quem veio, não veio sem objetivo. Quem veio, veio para me ouvir. Perdeu. Quem veio, veio para me sentir. E agora que eu terminei de pregar, eu vou mandar eles para casa. E disse Jesus, não mande a multidão ir para casa. Dê vocês
a eles de comer. No 3, toda a igreja dá o maior grito que puder, dizendo: dê vocês a eles de comer. Vamos lá? 1, 2, 3. Gente, vai ficar muito sério. 1, 2, 3. Ok. Essa narrativa, dê vocês a eles de comer, quem expressa essa narrativa é Jesus. Quem é que está dizendo isso? Rápido. Quem é que está dizendo isso? E ele diz isso aos discípulos. Ele diz a quem? E o que é que ele diz? Dê vocês a eles de comer. Eu não sei se você vai pular da cadeira. Quando Jesus, meu amigo, disse isso aos discípulos, os discípulos abriram os braços e perguntou: mestre, como nós daremos? Eu gosto quando Lucas escreve isso. Se nós não temos nada. Se nós não temos, eu vou narrar bem devagar. Eu gosto quando Lucas escreve isso, porque Lucas dá detalhe que Mateus não dá. Se nós não temos nada. Engraçado. Quem diz que não tem nada não é o povo. Quem está dizendo que não tem nada é os. E esse é o problema. Qual é o problema? Está com Jesus todo dia, mas não tem nada. Está no culto de Jesus todo dia, mas não tem nada. Vê Jesus pregar todo dia, mas não tem nada. Mas o que mexe comigo é que quem não tem nada vai olhar para o meio do povo. E quando olha para o meio do povo, Lucas diz que eles voltam com um recado. Qual é o recado, Lucas? É que no meio do povo tem alguém. É grande? Não. É pequeno. Tem aparência? Não. É um menino. Está no cartaz? Também não. É um menino. Aí alguém pergunta: e o que é que o menino que está no meio do povo tem? Alguém grita: o menino tem 5 pães, 2 peixes, 5 pães. Gente, isso aqui dói a minha alma. Por quê? Porque os discípulos não têm nada. Os meninos, ou o menino, 5 pães e 2 peixes. Qual é o problema? É que quem o povo espera que tenha, não tem nada. Quem ninguém dá nada, tem pão na mão. Ou alguém entendeu? Alguém entendeu? Pão aqui é alimento, pão aqui é sustento. A verdade é, tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Aparência, mas não tem nada. Eu vou ficar aqui até alguém pegar. Influência, mas não tem nada. Só que Deus está levantando uma geração que alguém pode não acreditar, mas vai ter pão na mão para alimentar alguém. Se você puder, coloque a mão no ombro de quem está do lado e diga para ele: Deus vai te levantar para alimentar alguém. Não, grita para ele, diga: é você que vai alimentar aquela casa. Você vai alimentar aquela empresa. Repete isso até ele dar um grito. Você que vai alimentar aquele apartamento, aquele condomínio. Pelo amor de Deus. Agora, olha para mim, bem devagar, rapidinho, a gente pula da cadeira. Vamos lá. Quantos pães o menino tem? 5. Quantos peixes? Rápido. Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. Eis o problema. Pastor, se ele não pular, já foi. Eis o problema. Qual é o problema? É que no ambiente tem 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Eis a questão. Qual é o problema? É que no ambiente tem 5.000, fora mulheres e crianças, e na mão ele só tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é que os discípulos estão dizendo? Jesus, se alegra não, porque eu não tenho, mas o que ele tem é pouco. Eu não tenho, mas o que ele tem é insuficiente. Eis o problema. Quem não tem nada, está falando de quem tem pouco. Engraçado? Eita. Engraçado que enquanto alguém diz é pouco, Jesus está calado. Enquanto alguém diz não serve, Jesus está calado. Se alguém critica, por que Jesus se cala? Porque para muita gente a melhor resposta é aquela que não se dá. Mas olha para mim. Porque quando o meu Jesus, irmão, se tu não pular, não valeu de nada. Coloca na projeção, capítulo de número 14, versículo de número 18. Quando o meu Jesus abre a boca, para abrir a boca no ambiente. Quando o meu, não, se tu não pular, eu vou embora. Vem cá, pastor, corre. Quando o meu Jesus fica aqui do meu lado, abre a boca no ambiente, Jesus quebra a perna de todo mundo. Por quê? Porque Jesus está calado. E alguém diz: não dá, não presta. Parece que eu vejo Jesus perguntando para alguém: e 5 pães dá para 5.000? Não. Solta o grito. 5 pães dá para 5.000? Não. 2 peixes dá para 5.000? Não. E disse Jesus. E disse o quê? Já que não dá, já que não presta, já que é pouco, já que é insuficiente, traga devagar. Se tu não pular, não valeu de nada. E disse Jesus: traga, coloque aqui.
Não, coloque aqui. Eu acho que eles não entenderam. Porque enquanto o mundo está dizendo, não presta, é cachaceiro, Jesus está dizendo, eu não perguntei nada, eu mandei colocar na minha mão. Oh glória, oh glória. Se quiser levantar as duas mãos o mais alto que você puder, as duas, eu venho com uma palavra para quem vai pular da cadeira, e a palavra é: as cadeias do demônio acabaram de cair agora. Levante a mão que eu profetizo. A palavra é: tua casa está na mão de Deus, tua família está na... Abra a boca para adorar. Recalabacalamaia. Levante as tuas mãos e não baixe. Um minuto de glória. Tua empresa está na mão de Deus, teu relacionamento, a tua saúde está na mão de Deus. Se não tivesse na mão, já tinha morrido. Se não tivesse na mão, já tinha falido. Se não tivesse na mão, já tinha dado errado. Mas se está na mão de Deus, Ele quebra o arco, Ele corta a lança. Está na... Se você puder, segure na mão do vizinho com muita gentileza. Olha no fundo do olho dele e diga: alegra a tua alma. Não grita para ele, diga: alegra a tua alma. Diga: porque Ele está no controle. Diga: você está na mão dEle. Você está na mão dEle. Na mão. (14, 19), por favor. Quando Jesus segura, melhora meu retorno, a gente sobe, a gente desce. Quando Jesus segura 5 pães e 2 peixes, Jesus faz a coisa mais linda da Bíblia. Me pergunta o que, pastor? Eu gosto da linguagem de Lucas, mas pode deixar essa aqui. 14, 19, 19. Jesus segura, irmão, se tu não pular, já foi. Jesus segura na mão 5 pães e 2. Aí Jesus faz isso, ó. Levanta para os céus. E Lucas diz que ele faz a oração mais poderosa da Bíblia. Qual é a oração? Pai, graças eu te dou. Se você puder, olha no fundo do olho de alguém e diga: você é um ponto de interrogação na cabeça do inimigo. Você é um ponto de interrogação na cabeça do inimigo. Me pergunta: por quê, pastor? Olha o cenário. 5 pães e 2 para 5.000, fora mulheres e crianças. Eu pergunto e você responde: 5 pães dá para 5.000? Mas ele está dando? 2 peixes dá para 5.000? Mas ele está dando? Fala a verdade. Sua família materna e paterna está aqui dentro hoje? Mas você está dando? Não, eu pergunto e você responde: todos os seus sonhos já se realizaram? Mas você está dando? É que cada vez que o diabo te vê no culto, o diabo diz: não é possível. O que ele quer que aconteça nem aconteceu, mas ele ainda está dando graça. A porta que ele quer que abra nem abriu, mas ainda assim ele está dando graça. É que o diabo não sabe do nosso segredo. O inimigo não sabe que o segredo dessa igreja não é receber para adorar, é adorar para receber graças. Alguém entendeu aqui? Alguém entendeu? Agora, se você puder, sacode esse crente e diga: antes de dar graça, diga: a sua realidade era uma. Diga: depois de dar graça, sua realidade era outra. Não, olhe no fundo do olho dele, correndo. E diga para ele: se você não pular da cadeira agora, diga para ele: está complicado. Coloca 14:20 aqui, 14:20 que eu já fui. Pastor, antes de dar graça, a realidade era uma. Depois de dar graça, a realidade era
Faz o coral. Antes de você adorar, a realidade era uma. Depois que você adorar, a realidade era outra. Pastor, qual era a realidade de antes de dar graça? 5 pães, 2 peixes, todo mundo com fome. 5 pães, 2 peixes, todo mundo com fome. 5 pães, 2 peixes, todo mundo com fome. E depois que deu graça, eu vou ler para você pular. E todos comeram, mas não só comeram, comeram até ficar satisfeitos. Mas não para por aí. E eles foram contar. E o texto diz, e sobrou. Ah, você não está aqui. Sobrou o que, pastor? 12 cestos cheios. Levante a mão para receber a palavra. Assim diz o Senhor: no lugar que faltava, vai sobrar. Vai sobrar. Vai sobrar. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém, por favor. Correndo. Meu horário já extrapolou. Levante a mão dele o mais alto que você pode. O mais alto. O salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Isso aqui é para quem crê. Enquanto a igreja da glória, Deus visita a tua despensa. Eu vou ficar aqui. Enquanto a igreja da glória, Deus visita seu guarda-roupa. Olha aí, eu vou ficar aqui. Enquanto a igreja da glória, Deus visita a sua conta bancária. Assim diz o Senhor: se tu for fiel, eu vou causar uma reviravolta dentro da sua casa. Aonde estava faltando, vai sobrar. Abra a boca por 1 minuto e celebra. Bate na mão do colega e diga: receba a unção de multiplicação. Não, grita para ele até ele pular da cadeira. Diga: receba a unção de prosperidade. Não vai faltar na tua casa. Será que alguém pode gritar? Não vai faltar para os seus filhos. Será que alguém pode gritar? Não vai faltar. Não vai. Sobrou. Eu vou ficar aqui até alguém pegar. Sobrou. Assim diz Deus para alguém. Quem viu faltar, vai ter que ver sobrar. Sobrou. Agora, bate no peito e diga: os meus métodos me trarão resultados. Posso dizer uma coisa bem devagar? Tem gente que vê os seus resultados, mas não teria a mesma fé de seguir os mesmos métodos. Alguém não entendeu? Eu estou contando a história de um menino. Rápido, gente. Eu estou contando a história de um que tinha na mão 5 pães e 2. Pastor, de onde o menino estava vindo? Não sei. Pastor, para onde o menino estava indo? Não sei. Para quem o menino guardava 5 pães e 2 peixes? Não sei. Eu vou fazer 2 perguntas muito simples aqui. 5 pães é pouco para você? É? É ou não é? Grita aí. 2 peixes é pouco para você? É ou não é? Então dá um grito e diga: para mim é pouco. Mas para o menino, era tudo que ele tinha. Sabe por que sobrou? Porque enquanto ele caminha dizendo: eu tenho tudo, no caminho dele apareceu um Jesus dizendo: traga. Então olha para alguém e diga para ele: os meus resultados estão te dizendo que vão sobrar, mas os meus métodos é entregar tudo para ele. Pergunta para ele: tem coragem?
Pastor, eu não tenho. Tem problema não. Pode ir para casa com seus 5 pães e 2 peixes. Pastor, eu não quero não. Tem problema nenhum. Vai levar para quem você estava guardando seus 5 pães e 2 peixes. Mas quer entregar? Sobrou. Dá um grito e pergunta: por quê, pastor? Guarda algo que eu vou dizer para você, que eu já oro por você. Deus nunca vai tirar algo de você se Ele não tiver coisa maior para te entregar. Você não está aqui. Me pergunta: o que foi que Ele tirou do menino? 5 pães e 2 peixes. Além de saciar todo mundo, o texto diz: e sobrou 12 cestos cheios. Adão, eu estou dizendo quem? E o Senhor fez Adão dormir. Um dia eu prego isso aqui. E o Senhor fez Adão dormir. E quando Deus faz Adão dormir, Deus tirou algo de Adão. O que foi? Pastor, e por que Deus tirou uma costela de Adão? Para dar uma mulher. Para dar uma? Se então não pular agora, já foi. Deus tirou uma para dar uma. Deus tirou uma para dar uma. Uma pergunta mais simples: o que é maior, a mulher ou a costela? A mulher é maior. Eu vou perguntar de novo que alguém não entendeu. O que é maior, o que Deus dá ou o que Deus tira? É Deus dizendo para Adão: descanse. Por quê? Porque eu tiro algo pequeno. Mas o que eu vou te dar é maior do que aquilo que eu estou tirando de você. Você quer levantar a mão para receber a palavra? Se Deus quiser tirar amizades da sua vida, não reclame, dê glória. Se Deus quiser fechar portas no seu caminho, não reclame, dê glória. Porque Deus tirou algo pequeno, mas o que Ele vai te dar é infinitamente maior do que aquilo que Ele tira. Vamos para o texto? E sobrou, rápido. E sobrou, dá um grito e diga: e sobrou. Se aguenta ouvir mais 5 minutos, diga um amém. Quem lembra da dor da morte de João Batista? Eu vou descer. Quem lembra da dor da morte de João Batista? Levante a mão. Você lembra da dor da morte de João Batista? Me pergunta: cadê a dor? No mesmo lugar. Isso implica em dizer que Ele curou com a dor, multiplicou com a dor, saciou com a dor. Pastor, eu vou dizer uma coisa que vai mudar a sua maneira de ver. Eu estou dizendo que tudo que Ele fez com a... Coloca uma coisa na sua cabeça: os problemas daqui não pode atrapalhar o que Ele quer fazer aqui. Você não está preparado para essa conversa. Aí o texto diz que Ele se apartou e disse aos discípulos: entrem no barco. Entrem onde? E eu lhes encontro do outro. Multidão, oi, quer ir para casa? Se quiser, pega o que sobrou e vai. Antes de eu continuar pregando, porque o que Deus está fazendo no cenário não é só para mim. Ele está me dando sobra para eu levar para alguém também, mas isso fica para outro culto. Agora dá um grito e pergunta: cadê Jesus? Foi para o monte. Aí quando chega no monte, isso aqui vai doer em alguém. O texto diz que Ele fez isso, ó. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, olhou para trás. E o texto diz que Ele percebeu. Percebeu o que, pastor? O que foi que Ele percebeu? Estava só. Posso dizer uma coisa que você não quer ouvir? Às vezes a vida vai lhe revelar a mesma coisa. Você vai olhar para todos os lados e vai dizer: parece que eu estou. Agora dá um grito e pergunta: por que Ele ficou só? Por que Ele ficou só? Porque o pão acabou. Pastor, como assim? Enquanto você tiver na mão o que vai saciar alguém, você vai estar rodeado de 5.000 fora mulheres e crianças. Depois que você não tiver mais o que eles querem,
Só. Isso me revela que tem gente que me cerca não pelo que sou, mas pelo que tenho. Mas eu não sei se é de propósito, mas o que eu sei foi que ele ficou sozinho no monte. Monte é lugar de separação. Monte é lugar de intimidade. Então, às vezes, você vai ficar sozinho, ou pela ruindade de pessoas, ou pelo projeto de Deus. Se for pela ruindade de pessoas, é Deus te revelando quem é quem. Se for pelo projeto de Deus, é Deus dizendo, eu vou te largar sozinho, porque hoje é eu, você e mais ninguém. Então, dá um grito e diga Jesus no monte. Diga multidão em casa. Me pergunta, cadê os discípulos? Vem cá, corre. Os discípulos entraram no barco e o texto diz, e remaram. Solta o grito. Pouco ou muito? Muito. A partir de agora é só da glória, que eu só tenho 5 minutos. Eu não prego mais hoje. Vamos lá. Eles remaram pouco ou muito? A prova disso é que o capítulo 14 diz, e eles chegaram no meio. Chegaram onde? No meio. Só que a promessa nunca foi no meio. A promessa era do outro, mas ele chegou no meio. E se eu te disser que só por tu ter chegado no meio, já era para alguém estar pulando, tu crê? Me pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque quem está no meio hoje foi quem saiu do deserto ontem. Se saiu do deserto, a pior fase já ficou pra? Então dá um grito e diga, eu não cheguei onde queria. Diga, mas já não estou onde estava. Chegaram no meio. Só que quando eles chegam no meio remando, o texto diz que apareceu um problema. Qual que era o problema, pastor? O vento era? Antes o vento fosse forte. Fica aqui. O vento era... Calma, você vai sair do vento. O vento era contrário. Eu não sei se você percebeu, mas o vento contrário é tudo oposto daquilo que eu estou fazendo. Porque eu remo daqui para lá. O vento vem de lá para cá. E eu não sei se você percebeu, mas o vento está tentando me opor. Enquanto eu tento chegar do outro lado, o vento tem 2 propostas. Primeiro, o vento quer me fazer cansar. E quando o vento me cansa, eu tenho a sensação de remar e não sair do lugar. Porque enquanto tento ir para frente, o vento me empurra para trás. Então, entre eu e o vento, eu remo, mas não saio do lugar. Ou, tem gente que já entregou o remo. E quem entrega remo, deixa o vento levar para onde o vento quiser. Agora dá um grito e pergunta, e Jesus? E Jesus? Lucas diz que Jesus terminou de orar. E Lucas diz assim, ó, que Jesus procurou uma pedra em cima do monte e se assentou. E Lucas diz assim, ó, e viu o vento. Gente, para aí, gente. Eu estou dizendo que Jesus está no monte. Jesus está onde? E os discípulos estão no meio do? Mas Lucas diz que Jesus viu. De onde Jesus estava e para onde os discípulos estavam, era perto ou longe? Perto ou longe? Mas o texto diz que Jesus... Você pode pegar o vento, o barco da sua vida e para onde você quiser. Jesus sempre estará de olho em você. Ele vai estar sempre de olho, é tanto que alguém abriu a boca e disse, se eu subir os céus, Ele está. Se eu descer no mar, Ele está. Se eu for no profundo do abismo. Então dá um grito e diga, Jesus viu o vento. Agora olha para quem está do lado e diga, não só o vento. Diga, Jesus lhe viu. Se Jesus me viu, o que foi que Jesus viu?
o vento soprou. Só que o bonito não é o vento soprar, o bonito é que eu faço o que eu faço no meio do vento. Porque vento sopra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e nem dá folga domingo. É com muito pesar no coração que eu digo que uns já abandonaram o remo. Mas outros vieram para o culto, dizendo para o diabo, se o vento não para, pastor, e qual é a palavra? Rema. 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 Você vai voltar para casa e não vai esquecer dessa voz dizendo para você, rema. Pastor, está complicado, rema. Está sangrando, rema. Está difícil, rema. O vento quer me empurrar, rema. Rema. Se você tiver coragem, olhe no fundo do olho de alguém e diga, você não pode parar de remar nem que você queira. Dá um grito e pergunta, por quê, pastor? Por 2 motivos. Se tu der um pulo da cadeira e entender o texto, eu não prego mais hoje. Por 2 motivos. Primeiro, o remo está na mão de um, na mão de 2. Mas no barco não tem só 2. Você não está preparado para essa conversa. Eu vou falar bem devagar. Sabe por que você não pode parar de remar? Porque o remo do barco, o controle do barco, está na mão de um, na mão de 2. Mas no barco não tem só quem rema. No barco tem alguém que depende de alguém que rema. Você já percebeu que às vezes a matriarca da casa teve 10 filhos, mas apenas 2, resolve o problema da família toda? Você olha e diz, que o remo está na minha mão. Eu posso falar uma coisa? Remo só vai para a mão de quem tem habilidade. Eu vou repetir isso aqui. Remo só vai para a mão de quem é qualificado. Por mais que esteja doendo, se o remo está na sua mão, é que você é qualificado. E Deus me trouxe esse domingo para dizer, se tu parar de remar, tua família morre. Se tu parar de remar, a família não aguenta. Se tu parar de remar, a casa cai. Então a palavra é rema. Remar é uma decisão. Pensar em parar, você tem todo o direito. Mas entre você pensar e você decidir, existe uma distância e alguém que precisa de você. Eu encerro aqui. Se a banda puder me ajudar, eu vou puxar aqui e a gente vai, fechou? Só para a gente encerrar e orar por você. Dá um grito e diga, Jesus viu. Dá um grito e diga, Jesus viu. Dá para colocar para mim capítulo de número 14, verso de número 19, 23, 24 melhor dizendo, 14 e 24, 25, ok. Então dá um grito e diga, Jesus viu. Mas Jesus não só viu. Jesus resolveu tomar uma atitude por causa de você. Porque Lucas diz que ele viu e Mateus diz. E Jesus foi ter com eles. Andando por cima do mar. Pastor, o que é que você está dizendo? É que Jesus conhece os seus limites. Jesus sabe que remar, a gente até rema, mas tem hora que as forças, tem hora que os braços já não obedecem, mas a cabeça manda, mas a gente está tão cansado que as pernas não vai mais. E aí Jesus te traz esse domingo para te dizer, eu desci por causa de você. Coloque a mão no coração e feche os olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. O desejo da minha alma
é que o Senhor tem edificado por demais as vidas que me ouvem aqui agora. Aos que estão cansados, eu te peço que o Senhor dê força. Aos que estão tristes, eu te peço que o Senhor dê alegria. Dê alegria para eles retornarem a remar com força. Dê alegria para que ele continue sendo a base dessa família. Dê alegria dela entender que em tempos de guerra não podemos parar de lutar. Eu te peço que o Senhor repreenda todo projeto diabólico que veio para destruir as nossas famílias. Porque a minha família, antes de ser minha, é tua. O Senhor me deu para cuidar. E eu profetizo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu profetizo que aqueles que saíram vão voltar. Eu profetizo que aqueles que estavam fracos receberam forças. Eu profetizo que aquilo que era para ser lágrimas de luto se tornará festa e culto de ação de graça. Glorifica teu nome sobre nós. Se você puder tirar um minuto para agradecer a Ele, o minuto está concedido para você. Feche os olhos e agradeça a Ele. Agradeça porque ventos maiores nós já vencemos. Agradeça porque guerras maiores nós já enfrentamos. E até aquele nunca largou a nossa mão. Ventos maiores já sacudiu as nossas estruturas. E se nós vencemos os ventos maiores, não será esse vento que vai nos destruir. Nós chegaremos ao outro lado. Nós chegaremos ao lugar da promessa. Nós chegaremos ao ambiente de realizações. Você levará para casa tudo quanto você veio buscar. Nada vai impedir seus pés. Se você puder, de olhos fechados, vá cantando. Com contra-ataque do mar, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, Que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita. Ouça o que vem do coração de Deus. Se coloque de pé, levante a mão e diga: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, não desista de adorar. Oh, em tempos de guerra, nunca pare. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura. Isso, sem demora. O escape, o descanso, a cura. Sem demora. O escape, o descanso, a cura. Sem demora. O escape, o descanso, a cura. Em tempos e em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, não desista de adorar. Oh, em tempos de guerra, levante a mão e libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura. A recompensa vem.
o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, o escape, o descanso, a cura. Obrigado! Sem demora, o escape, o descanso, a cura. Sem demora, sem demora, sem demora. Volte para casa renovado. Volte para casa renovado. A casa é a mesma, a família é a mesma, a empresa é a mesma, mas o que muda hoje é a sua mentalidade. Volte para casa renovado. Aplaudam a Jesus.